pensa no crescimento do país esse ano, todo mundo quer empurrar o país para frente. E a medição aqui é através do produto interno bruto. Se vai crescer, se não vai crescer, qual é a relação entre esse ano e o ano passado. Nós pedimos aqui ao economista Hugo Garbi a gentileza de conversar conosco. Hugo, muito grato mais uma vez pela sua participação aqui na Nova Brasil. Muito bom dia, Heródoto. Obrigado mais uma vez pelo convite. Hugo, é possível a gente dar uma olhadinha nesse ano aqui e tal, para saber se crescemos? O ano passado crescemos quanto? 2,9%, é isso ou não? Sim, Heródoto, nós crescemos 2,9% no PIB brasileiro ano passado. Se nós compararmos com 2021, houve um decréscimo do PIB, ou seja, 2021 a gente chegou a quase 5% do PIB, fecha 2022 com 2,9% do PIB, um pouquinho atrás da China, muito próximo da China, que fechou com 3%, e a expectativa para esse ano ainda é o decréscimo, ou seja, ainda estamos sofrendo com os impactos macroeconômicos da crise do coronavírus. E o que é que impulsionou o PIB no ano passado? Foi o setor de serviços, foi o agronegócio, foi uma conjunção deles? Olha, a reabertura econômica, né, uma parte importante de 2022, a economia brasileira funcionou sem as grandes restrições, as restrições mais importantes por conta do coronavírus. Isso acabou influenciando positivamente na economia, principalmente no setor de serviços. Então, o setor de serviços foi o carro-chefe desse resultado econômico. A indústria também, a retomada da indústria, do consumo, da geração de emprego também foi importante para o PIB, para o resultado do PIB. Agora, o agronegócio decepcionou um pouco, né? A crise a guerra entre Rússia e Ucrânia teve um impacto pontual ali no começo de 2022, e o agronegócio acabou fechando com uma parcela, um crescimento de 1,7% do PIB, o que ficou um pouco abaixo do esperado. Hugo, esse 2,9% que crescemos no ano passado ficou acima ou abaixo da média mundial? Olha, ficou acima da média mundial, né? Países que cresciam a 2 dígitos, como por exemplo China e Estados Unidos, sofreram muito com a inflação, sofreram muito com a guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia. Para você ter uma ideia, a China não tinha um resultado como esse de 3% há 46 anos. A China vem crescendo a 2 dígitos, acima de 10% por muitos anos, 8%, 10%. Para eles foi decepcionante, para os Estados Unidos também, uma inflação muito alta. Mas para o Brasil, que é um país importante para o PIB mundial, a gente tem 2%, 3% do PIB mundial, foi um resultado bom. Não diria excelente, mas foi um resultado bom, ali da média para cima, em termos mundiais. Hugo, na sua avaliação, essa discussão, esse debate em torno da nossa taxa de juros, a Selic, 13,75%, ela pode ser um freio de mão no crescimento do país esse ano ou não? Olha, Heródoto, a política monetária restritiva, né, contracionista, que é o que a gente chama, que são políticas de incremento de juros ao longo do tempo para conter a inflação, para frear processos inflacionários como esse que nós estamos vendo não só no Brasil, mas mundialmente, ele tem como objetivo, sim, conter a inflação, né? E o efeito colateral disso é você frear também não só a inflação, como todo remédio, né, na economia não é diferente, tem o efeito colateral. O efeito colateral desse remédio, dessa política monetária contracionista, é você conter também o avanço da economia. Os economistas têm que escolher, né? O Banco Central tem que escolher, ou ele freia a inflação, ou ele promove a economia. Acho que a receita para isso é o equilíbrio. Encontrar o equilíbrio em termos de taxa de juros, o que não é fácil, né? É uma ação, é uma lição de casa complexa, mas de uma forma geral, esse equilíbrio ele pode vir ao longo de 2022, a gente espera isso, né? Mas de uma forma geral, sim, a taxa de juros ela contém um pouco o resultado da atividade econômica. Para esse ano a gente já prevê, né, 1,2, 1,3 de crescimento no PIB, ou seja, bem distante dos 2,9 que nós fechamos em 2022,
Mas a expectativa é, será que a gente vai fechar acima um pouco do esperado, dos 1,2, ou esse PIB vai decepcionar todas as expectativas? Hugo, esse remédio que você acabou de explicar para a gente, aumentar a taxa de juros para segurar a inflação, ele é um remédio internacionalmente utilizado? É uma preferência brasileira? Como é isso? Olha, uma boa pergunta, porque o que a gente comenta, né, ou seja, os economistas brasileiros, eles entendem de inflação. A gente acabou aprendendo a controlar a inflação, a gente acabou aprendendo a lidar com a inflação ao longo dos últimos anos. Tanto que o Brasil, o Banco Central Brasileiro, foi o primeiro a aumentar a taxa de juros, ele aumentou lá no final de 2021, enquanto Estados Unidos e Europa nem pensavam em incremento de taxa de juros. Essencialmente, ele é um remédio, uma política monetária muito utilizada por países que sofrem com processos hiperinflacionários ou inflacionários, como o Brasil e toda a América Latina, né? Mas agora o Banco Central americano, o Federal Reserve e o Banco Central Europeu, eles tiveram que aprender a lidar com a política monetária restritiva com o aumento da taxa de juros. Os Estados Unidos têm uma das maiores taxas de juros dos últimos 40 anos e a União Europeia não via incremento de taxa de juros por décadas. Eles tiveram que utilizar para conter a inflação. É um remédio, entre aspas, que dá certo, né? Precisa usar com muita cautela, porque senão não adianta você usar o remédio e matar o paciente, né, Heródoto? Ou seja, você acabar com a atividade econômica do país. Então, tem dado certo no Brasil, mas a gente acompanha com muita cautela também o resultado, para que tenhamos aí um resultado positivo da economia brasileira em 2023. Então, nós vamos ter uma reunião do Copom, salvo engano, no dia 22 e 23 de março. Né? Será que nós podemos sair dessa próxima reunião com menos 0,25, até de maneira simbólica? Existe sim uma expectativa de redução pequena da taxa de juros, até como uma sinalização para o mercado que o Banco Central tem essa intenção de baixar a taxa de juros. O que é importante destacar é que o Banco Central ele não aumenta ou diminui a taxa de juros a seu bel prazer, né? O Banco Central, todos os bancos centrais do mundo, essencialmente, são órgãos muito técnicos, que tem ali profissionais que ficam estudando as melhores medidas econômicas para se tomar. Mas eu acho que sim, tem uma expectativa de redução de pelo menos 0,25, ou no limite uma manutenção, não um aumento mais taxa de juros, mesmo porque a inflação ela vem cedendo, né, e vem ali no limite já do seu teto. Então a gente espera que nos próximos meses tudo mais constante, né, ou seja, se a gente não tiver mais nenhuma surpresa interna, né, ou política ou macroeconômica, a tendência é que nós tenhamos uma redução. Ok. Hugo Garvey, muito obrigado por sua gentileza atendendo aqui a Nova Brasil. Muito grato. Muito obrigado a todos e uma boa sexta-feira. Igualmente, muito obrigado.